Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa Fred. tarde a todos. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Isabela. Quanto tempo, Isabela? É verdade. Umas 2 horas. 2, 3 horas. Boa tarde. Boa tarde, Heitor. Tudo bem? Tudo Guilherme. bom? Boa tarde. Fala, Márcio. Tudo certo? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa reunião. Lembrando que o Edson não entrou ainda, né? Está Firjan. Então, quando ele entrar, ele ia dar uma atualização sobre a lei do passe livre, né? Mas vamos aguardar ele entrar. Enquanto isso, a gente vai seguindo nossa reunião. Como já tem bastante gente aí, vou começar logo, porque pode ser que a gente tenha bastante discussão. O tema dessa reunião será as formas de avançar na divulgação das oportunidades de formação profissional e educação tecnológica. O Heitor ficou de apresentar alguma coisa e também propôs que cada membro trouxesse ideias para que a gente pudesse estudar e, a partir dali, criar algum tipo de estratégia para que possa aumentar essa divulgação das oportunidades da formação profissional e da educação tecnológica, né? Foi colocado também na última aula, formação profissional, já ia falar a última aula, na última, na última reunião, a questão da chamada de uma pessoa da Globo. Isso é impossível, eles não liberam, tá? Eles não liberam, principalmente por a LERJ ser uma instituição de cunho político, então eles não vão, provavelmente não vão liberar de qualquer jeito, não vão liberar de jeito nenhum. Então, eu acredito que a gente possa pensar em outra forma, né, de trabalhar essa questão da divulgação. Então, como o Heitor tinha ficado de apresentar alguma coisa, eu vou passar a palavra ao Heitor e, a partir daí, nós começamos a fazer as nossas considerações e reflexões a respeito do tema, que, repetindo, é a divulgação de oportunidades de formação profissional e educação tecnológica. Heitor, a reunião está contigo. É sua. É isso, não faz comigo, não. Você deve estar triste que o Boa Fluminense tarde. perdeu o Botafogo, mas O Fluminense está em formação ainda, então ele deixa um pouco aí os outros times ganharem por enquanto, para parecer que ele está morto, mas daqui a pouco ele ressuscita. tá parecido com o É, meu, só que o meu tá morto mesmo. Precisa nem dizer que é o Vasco, né? Precisa falar alguma coisa? Vamos Bom, lá. boa tarde, Não boa faz isso tarde com a o todos. nosso time, Fred. Não Oi? faz isso com o nosso time. Coitado. Vai fazer o quê? É, Vamos lá, Heitor, é sua. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente. Falo em nome do Cefet, do Rio de Janeiro, Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Eu tinha sugerido que a gente fizesse um levantamento das vagas ociosas, né, nessa formação profissional, fundamentalmente na formação profissional técnica de nível médio. Era a discussão inicial. Eu acho até que, em face das muitas reportagens que temos visto sobre as questões da engenharia, que depois a gente também trabalhasse a questão da formação superior no Estado, esse declínio da formação de engenheiros, etc., podendo até envolver o CREA e outras instituições para fazer essa discussão, né? Mas, em termos da formação profissional, eu tinha sugerido que a gente fizesse um levantamento das vagas ociosas para a gente ter ideia de onde, né, do que a gente de fato está falando, se tem uma ociosidade muito grande, se não tem, né? Já que a minha proposta era que a gente divulgasse essas oportunidades de formação.
mas a minha percepção é de que tem uma quantidade de vagas ociosas alta. Para saber se essa percepção é uma realidade, é um fato, a gente precisava ter os números das instituições. Então, eu trouxe do Cefet, pedi o levantamento, né, junto ao setor aqui acadêmico. Agora tem que ver como é que eu faço para colocar isso. Vamos ver se é aqui direto. Deixa eu ver. Está aparecendo aí para vocês? Ok. Então, a gente tem aí, eu fiz o consolidado das vagas ociosas 2025, primeiro semestre. Pessoal que entrou nos concursos a partir do final do ano passado até o iníciozinho desse ano, antes do ano letivo se iniciar. E esse é um resumo dos 3 tipos de curso técnico que o Cefet oferta. Basicamente, a gente oferta 2 tipos. Um é só uma unidade nossa, que é a Angra dos Reis, que tem o curso técnico concomitante, ou seja, o Cefet fornece a formação técnica com as matérias técnicas e a formação concomitante no ensino médio é feita no município de Angra dos Reis. Então, por aí, por esse consolidado, a gente verifica que o grande problema, de fato, no caso do Cefet, pelo menos, eu acredito que, bem mais generalizadamente, o problema está nos cursos técnicos subsequentes. A procura para esses cursos tem sido muito baixa em relação à oferta que a gente tem. Você vê que a gente tem quase 40% de ociosidade em vagas de formação técnica que tem alta empregabilidade. Então, temos que descobrir por que que as pessoas não procuram esses cursos. Será que é só uma questão da má divulgação institucional ou, se for mais generalizado, muito além do Cefet, né, se for as outras unidades de formação, as instituições de formação no Estado tiverem essa mesma ociosidade nesses cursos subsequentes, quais serão as causas dessa baixa procura? Será que as pessoas não sabem da existência desses cursos? Será que elas não se acham capacitadas para buscar essa formação? Enfim, a gente tem que descobrir as causas, né, dessa baixa procura, que as vagas, elas existem, são ofertadas, mas não são ocupadas, né? No nosso caso, a relação, que eu não tenho aqui, mas até para uma próxima reunião eu posso tentar levantar, é a relação procura por vaga ofertada é baixa, né? Então, você não tem, às vezes, uma fila de espera muito grande, ou às vezes nem tem a fila de espera para alguns cursos. Então, não tem nem como eu puxar novos candidatos para ocupar, para ingressar naquelas vagas que estão ociosas, no caso do subsequente. No caso do integrado, não. E o número geral aí do Cefet, de 14%, é distorcido exatamente por esse percentual muito alto do subsequente. A realidade está em 5% a 7%, né? Em média, em todas as nossas unidades, variando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, normalmente, existe uma fila de espera, ou seja, alunos classificados que podem ocupar algumas dessas vagas ociosas. Então, não é muito problema nos cursos integrados, em que o aluno faz todo o curso, né, a formação técnica e a formação de nível médio, toda ela no Cefet. E o concomitante também não é muito elevado a ociosidade. Então, a gente precisa descobrir se, primeiro, se isso é geral e, se for geral, né, por que que essas vagas não estão sendo ocupadas e desenvolver estratégias para
trabalhar por essa ocupação de vagas, porque essa formação é estratégica para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, principalmente uma estratégia que envolva o desenvolvimento produtivo a partir das cadeias, né, setoriais aí, de valor dentro do Estado, ou até para que o Estado possa fazer uma busca de consolidar cadeias de valor, cadeias produtivas no Estado, ele vai precisar de mão de obra especializada. E a gente está vendo que já temos dificuldade até para formar, mesmo ofertando vagas a mais. Então, a gente está numa situação assim, eu diria, no mínimo surreal, né? De você ofertar, ter a demanda das empresas, ter a necessidade das pessoas de se formar e de melhorar o seu nível, né? Promover-se socialmente, e essas vagas não serem ocupadas. Então, para mim, sou assim, muito desesperador, né? Eu fico tentando trabalhar no sentido de ocupar essas vagas aí. Então, é isso aí, pessoal. Deixar aqui um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma consideração aí em cima do que eu coloquei. Eu estou numa posição aqui mais de intermediário, mas eu vou puxar um pouquinho, porque, como todo mundo sabe, essa era a minha vivência também, né? Minha vivência profissional foi dentro do IFRJ, Antiga Escola Técnica de Química. Seria interessante também, Heitor, da gente avaliar, porque, veja bem, tanto o Cefet como os IFs, eles têm excelentes cursos técnicos, são escolas de excelência, né? Então, seria muito interessante também a gente avaliar das pessoas que se formam no curso técnico integrado, quantas realmente vão para o mercado de trabalho de nível técnico e quantas vão fazer vestibular. Porque muita gente que está aqui pode estar também aumentando, ou melhor, diminuindo essa questão de vagas ociosas pelas escolas técnicas e os IFs serem excelentes escolas, né? Então, pode estar acontecendo essa correria. E também fazer o mesmo trabalho dos cursos técnicos subsequentes, quantos que se formaram que realmente estão trabalhando dentro da área. O que eu me lembro que na época que eu estava no IFRJ, o que ocorreu uma pequena pesquisa sobre isso, e se percebeu que os cursos subsequentes, a maioria das pessoas que terminavam iam realmente serem técnicos. Eles iam para as empresas ser técnicos. E uma grande parte dos cursos integrados iam para vestibular. Eles até vão seguir carreira dentro daquilo que eles escolheram como técnicos, mas eles usam mais a escola técnica, estavam usando a escola técnica mais como um trampolim, por serem excelentes escolas, para que pudessem passar no vestibular. Eu não sei como é que está a realidade hoje, mas caberia aí também um questionamento a respeito disso, porque muda Hoje, um pouco o perfil de como é essa questão da divulgação, né? Eu acho que seria hoje, realmente interessante, talvez até divulgar que o mercado de técnico não é um mercado pequeno nem inferior ao curso ao superior, né? Mas vou deixar vocês discutirem, afinal de contas, esse é meu papel, né? sim. Ok, então está aberto aí reitor, Ó, lógico. só complementando, pelo que a gente vê, o curso integrado não é problema do ponto de vista da ocupação de vagas. As vagas são ocupadas. E com relação ao que havia, quando se passou a ofertar os cursos técnicos de forma integrada, o aluno só tem o diploma de ensino médio quando ele termina o curso técnico integrado ao ensino médio. Não é feita a diplomação sem a formação integrada. Ou seja, ele não pode só pegar um diploma de ensino médio, de nível Não, tem que médio. ter, inclusive, o estágio. Entendeu? Mas Isso obriga ele a fazer a formação, porque a situação era muito pior, né? Ele fazia, às vezes o curso era o curso não era integrado, era o concomitante, então ele fazia o curso técnico aqui era concomitante interno, né? Porque tinha concomitância interna e externa. ele tinha diploma superior. Eles tinham dois diplomas.
É, Então, ele obtinha o do médio e largava o técnico, entendeu? Então, todo aquele investimento público feito na formação profissional era meio que jogado fora. A gente sabe que não é, porque todo esse conhecimento ele vai levar para a vida profissional dele. E, em boa parte, os formandos acabavam optando por carreiras correlatas, né, das mesmas áreas, da formação. Então, você tinha até profissionais de nível superior uma melhor formação por terem feito cursos técnicos. Mas a minha grande preocupação é exatamente essa que você colocou. A gente observa que praticamente 100% dos formados nos cursos técnicos subsequentes, eles vão para o mercado de trabalho atuar como técnico, porque isso muda o patamar, né, social dele. Em geral, ele está ocupando vagas mais subalternas, e agora ele vai ter uma opção de promoção, né, profissional e também uma promoção social, porque o nível salarial é muito maior, né? E pela baixa oferta de mão de obra, com essa formação, os salários tendem a subir também, né? Para você tentar reter esses talentos. A gente tem visto isso acontecer muito aqui no Rio de Janeiro, principalmente com as empresas da cadeia petrolífera. Elas praticamente levam todos os nossos alunos do curso técnico aqui, dessa área mais tecnológica, vamos dizer assim, mais industrial, né? Que é eletrotécnica, eletrônica e mecânica, principalmente esses três, eles vão praticamente todos estagiar em empresas ou diretamente ligadas ao petróleo ou prestadoras secundárias de serviços também ao setor de petróleo. Então, eles fazem isso por quê? Porque tem uma formação de excelência, assim como o IFRJ também tem, deve ter a mesma procura, né? E eles não encontram outras opções no mercado, muito poucas opções no mercado, de profissionais com essa qualidade de formação. E aí, para reter esses profissionais também, eles precisam gerar um pacote de valor aí que seja interessante para eles. Então, a gente tem visto as bolsas, auxílio de estágio, serem colocadas num patamar mais elevado do que outros segmentos, né, econômicos que ofertam também bolsa auxílio, mas a defasagem às vezes chega a mais de 50% do valor, só na bolsa, e eles ainda fazem um pacote de benefícios, né, até com auxílio médico, odontológico, de Gympass, tudo isso para um estagiário de nível técnico. Então, para a gente ver o nível da carência de profissionais desse nível no mercado de trabalho aqui no Rio de Janeiro. Então, formar esses profissionais é um excelente caminho para a gente gerar uma promoção social, reduzir, né, essa desigualdade estrutural que a gente tem, não só no Rio, no Brasil inteiro, né? Então, é um caminho assim virtuoso trabalhar nessa direção. Agora, é exatamente esse público-alvo dos cursos subsequentes que não vem ocupar as vagas. Então, por que eles não vêm ocupar a vaga? Não sabem? Pelo levantamento pequeno que a gente andou fazendo, de fato não sabem. As pessoas não sabem que existem os cursos, não sabem que elas poderiam ocupar, não sabem como chegar para ocupar essas vagas, como se inscrever, etc. Às vezes, coisas mínimas, básicas, as pessoas não sabem, né? Agora, seria interessante ver com as outras instituições formadoras se elas também têm essa mesma dificuldade, se é só no curso subsequente, se elas têm nos cursos integrados, etc., porque as estratégias de divulgação vão depender também do público-alvo que a gente queira atingir, né? Acho que eu posso encerrar aqui o compartilhamento. já deu para ver. Ok. Show. Alessandro. Ah, desculpa, peraí, Alessandro. Você terminou, então? Terminei. Tá. Alessandro. Então, boa tarde a todos novamente. Bom, a gente aqui na UF tem um problema bem similar ao problema do Heitor, tá?
O problema do Heitor é bem... assim, eu acho que em qualquer faculdade tem esse tipo de problema, né? Que é a evasão ou não completar o número de vagas dos inscritos. Sim. Bom, o não completar inscritos, a gente não tem esse problema por causa do Enem, né? Então, as vagas sempre vão estar completas. Mas, como eu já falei em algumas outras reuniões, a gente entra com 60 alunos e formamos 6. Tá? Então, aí tem vários motivos, né? Tem a desistência normal, tá? Tem alguns alunos que entram por cotas que eles não conseguem acompanhar e acabam desistindo. Existe a forma, às vezes, por exemplo, na pandemia, que a pessoa tem que trabalhar, que não pode vir, e que às vezes fica desempregado. Enfim, tem várias nuances ali, vários motivos para que os alunos desistam. E também, muitos alunos entram no curso de computação, que é o nosso caso aqui, que eu trabalho no departamento de computação, achando que vão fazer jogos ou lidar com jogos, e a coisa não é bem assim. A gente tem uma base matemática, uma base de lógica, então os alunos acabam se surpreendendo com isso também e acabam não prosseguindo. E, além disso tudo, existe também uma defasagem, e aqui na UF são 4 anos, né? Então, vamos supor, o aluno entra aprendendo C. No meio do curso, a linguagem que já não é mais usada, já é o Python. Então, o aluno se forma obsoleto. Então, é complicado também, na nossa área de tecnologia, que o aluno se forme dentro daquilo que o mercado de trabalho esteja necessitando naquele momento. Tá? É uma coisa muito complicada, porque enquanto entidade pública, né, instituição pública, nós não podemos mudar o nosso programa, né, o nosso conteúdo de uma hora para outra. Não tem como. Tem que ser subjugado ao MEC, ao reitor, enfim, tem todo um trâmite que tem que ser respeitado. Esse trâmite geralmente demora aí, às vezes, mais de um ano. Então, quando você consegue mudar, às vezes já não é o Python, já é uma linguagem XYZ. Então, enfim, é o cachorro querendo pegar o rabo. Não sei se essa é a realidade do Heitor, creio que não, porque é um curso aí de menos tempo, né? Mas eu vejo também que muitos alunos, por não se inscrever, agora o motivo é não se inscrever, eles, de repente, não entendem que aquele curso ofertado tem vaga no mercado de trabalho. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante, não sei se é usada, é ofertar essas vagas com anúncio de vaga do lado, para eles terem noção que aquilo ali o mercado está precisando. Quem faz um curso desse são pessoas de baixa renda que precisam trabalhar de uma forma rápida. Precisam ter um retorno rápido. 4 anos é muito tempo. E às vezes não conseguem um curso integral. O curso integral, na verdade, você gasta dinheiro durante 4 anos e você só vai ter reposição daquilo depois de formado. Muito mais atrativo para essas pessoas que têm uma oferta de vagas, o aluno vai dizer assim, pô, é um curso para me formar, eu tenho esse mercado aberto aqui para mim. Hoje nós temos um problema muito sério, que é um outro ponto também que a gente, não sei se... Não é um momento para a gente debater isso, mas eu acho que é um tema que tem que ser debatido. Esses novos alunos que estão chegando, eles têm uma capacidade cognitiva. O microfone está mudo, Fred. Oi, voltou? Vocês conseguem me ouvir? Voltou. Voltou. Então, só para a gente resumir, para também não ficar me estendendo muito aqui, Fred e outras pessoas, eu acho que é um tema que deve ser levado em consideração, esses novos jovens que estão... Novos jovens é ótimo. Esses jovens que estão vindo agora para serem alunos, e o que está acontecendo com eles. Tá? A gente já tem um estudo aqui na UF em andamento para saber o que está acontecendo com esses jovens. Por que eles estão tão diferentes, né? Eu já mandei aqui também, eu acho, nesse próprio grupo aqui, um estudo de teste de QI, que foi pela primeira vez, teve um QI menor do que a geração anterior, isso é preocupante também. Déficit de atenção, esses alunos não conseguem ficar com atenção por mais de 15, 20 minutos em alguma coisa, né? Isso, até onde eu estou lendo, é por causa de aplicativos que trazem satisfação rápida, como o TikTok, como Shorts no YouTube, enfim. São aplicativos de 2, 3, 4, 5 minutos,
e que que o aluno está acostumando o cérebro com dopamina a ficar com atenção só naquele tempo. Existem já estudos sobre isso, não sei se tão bem embasados, mas já é um começo. Eu acho que isso merece a nossa atenção num próximo momento, tá? Espero ter contribuído aí. Obrigado, Heitor. Obrigado, Fred. Obrigado a todos. Obrigado, Alessandro. Ok. Milé. Opa, eu tô com uma pesquisa que a TI Rio fez, só que chegou às minhas mãos hoje. Então, eu vou depois distribuir no grupo. Foi uma pesquisa na área de TI sobre o mercado de trabalho. Tá? Então, várias empresas, por porte, escolaridade, nível, quais são as dificuldades, maneira de contratar, dificuldade maior realmente tem vaga, mas não tem gente para ocupar, e aí a defasagem entre essa capacitação e a vaga disponível. O interessante é que são vagas no mercado de trabalho, a pesquisa no mercado de trabalho de TI, empresas na área de TI, e a pesquisa tá bonitinha, foi a melhor que a gente fez esse ano, foram duas empresas, uma especialista nossa na área de fábrica de cursos, né, na área de EAD, junto com o pessoal da PUC. Então, montaram a pesquisa, ficou bem legal. Então, ajuda nas nossas próximas conversas aí, a gente dá uma discutida e depois eu vou colocar para o grupo aí. Tá? E, infelizmente, eu não tenho informação, porque eu nem li a pesquisa ainda inteira, eu só soube que ela estava bem legal. Tá? Ok, Nós Paulo, já vimos obrigado. as pesquisas da Desculpa, Fred, eu só FINAP, né? peço para o Milê mandar no grupo ou para mim. Isso me interessa muito, tá, Milê? A gente está Tá. precisando aqui na UF. Não, tá Obrigado, legal, gente. vou mandar agorinha. Isso daí só corrobora outras pesquisas, né, da indústria também, que mostra essa demanda, essa necessidade de profissionais e que não conseguem ocupar. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o setor naval está buscando, né, voltar à pujança anterior, tem várias políticas aí, várias tentativas no sentido de ativar novamente o setor naval. E aí a minha preocupação já é no sentido do que eu até divulguei uma das reportagens que mostrava isso, é a preocupação com mão de obra especializada, até porque também o setor naval vai ter que avançar do ponto de vista das novas tecnologias que eles precisam, vamos dizer assim, embarcar nessas novas estruturas navais, sejam navios, balsas, etc., que eles vão ter que produzir, né? O mundo vem avançando aí principalmente na última década, o avanço foi muito grande, dada a transformação digital muito rápida que tem acontecido, o avanço na automação industrial também, na automação na construção naval, e não vão encontrar recurso humano em quantidade suficiente, né? A gente viu a experiência na época do PROMIMP de que não se conseguia dar conta da formação e acontecia exatamente isso que o Alexandre falou, que é a defasagem, né? Porque você tem uma inércia e você tem também uma heterogeneidade muito grande nos ingressantes nos cursos, e às vezes quando você forma uma determinada quantidade, né, de profissionais, as demandas da indústria já são outras, né? Então, você fez um curso de formação de desenhista e agora ele está precisando de soldador, de outras áreas, etc. Então, é sempre correr atrás do rabo mesmo. A formação tem essa certa defasagem por conta da inércia que a gente tem aí na formação e na possibilidade também de fazer essas mudanças. As mudanças não são tão rápidas quanto a gente gostaria. Isso é interessante porque leva ao debate que o Millet trouxe, né? De uma formação mais curta, de certificações, ou seja, você tem que discutir também o modelo de formação, né? Será que os modelos atuais de formação profissional estão adequados para as novas demandas, para os novos tempos, etc. Então, eu atualmente estou participando de duas pesquisas, uma da reestruturação do setor do petróleo
e uma outra pesquisa na área das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, e que a gente vai estar terminando agora. Mas, aproveitando essa entrada, eu, internamente aqui, a gente está participando de um projeto de ensino, no âmbito aqui da direção de ensino do Cefet, para discutir exatamente como integrar essas novas tecnologias no curso técnico, por exemplo, de mecânica, e depois como introduzir, né, de forma didático-pedagógica adequada para a formação nos demais cursos, porque essas novas tecnologias elas permeiam todas as áreas, todos os campos, né, de atividade econômica, todos os setores de atividade econômica estão sofrendo o impacto dessas novas tecnologias, vão utilizar essas novas tecnologias. Então, como inserir isso nos currículos dos vários cursos, não só dos cursos de nível médio. Depois, a ideia é a gente prosseguir com essa pesquisa interna aqui no âmbito do ensino para também os cursos de graduação, já que a ênfase do Cefet é a área tecnológica, são cursos de engenharia, principalmente, como inserir adequadamente todas essas novas tecnologias que estão surgindo na formação profissional dos novos engenheiros. Então, é uma discussão que se amplia, né? Mas, assim, também como não dá para a gente ter perna para discutir tudo isso ao mesmo tempo, o nosso fórum aqui é muito de formação profissional aí, enganjado, no sentido da gente levar para a Alerj sugestões do que poderia se transformar também em proposta de política pública, etc. Por isso que eu coloquei da gente ver como fazer a divulgação dessas oportunidades que já existem. Até coloquei no grupo de WhatsApp nosso, da Câmara, a manchete hoje do dia, Jornal O Dia. Eu achei muito boa, né? Mostrando a oferta de vagas de trabalho profissional já e de estágio, né? Milhares de vagas aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que tinha que ter manchete todo dia sobre esse tema, né? Tinha que ser manchete em letras garrafais, na primeira página de todos os jornais, nas televisões. Então, se a gente não fizer uma divulgação ampla, né, para mostrar para a sociedade as oportunidades que tem, porque as pessoas, ao que me parece, né, até onde eu tenho pesquisado, as pessoas não sabem que existem as oportunidades. Elas desconhecem, e às vezes desconhecem como chegar até essas oportunidades. Então, a gente precisa ver mecanismo de facilitar, né, esse acesso. E, assim, mais cruel ainda, mais difícil, mais desafiador. Por quê? Porque os jovenzinhos, mal ou bem, eles estão buscando essas formações. A gente teve aí mais de 10.000 inscrições para o último concurso para os cursos técnicos integrados. Mas para o subsequente, não. Para o subsequente, a procura é inferior ao nosso objetivo, a fim de garantir o preenchimento de todas as vagas. E esse público é o público que está pulverizado. São pessoas que têm o ensino médio, mas onde estão essas pessoas? Espalhadas por todo o Rio de Janeiro, né? No mercado de trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro. E como alcançar essas pessoas, se não por mídias de massa, né? A única saída que eu vejo é envolver a mídia de massa nisso. Perfeito. Mas, bom, depois eu faço uma consideração. Não, É, você até tinha falado de Rede Globo, eu citei só o caso do Edmilson, porque eu achei muito interessante aquela iniciativa, né? E a não linguagem é, que ele usa alcança, tem essa questão também. A mas linguagem eu acadêmica acho, não Heitor, alcança o público-alvo, mas eu entendeu? acho, Heitor, que se Precisa de uma você, linguagem. eu acho que se a própria instituição, por exemplo, o Cefet, dentro do Cefet,
Se o Cefet emitir uma nota, um comunicado e mandar para ele divulga. Por exemplo, quando você E vai. Entendeu? A própria instituição também parte da própria instituição a divulgação. Né? Se o IF manda uma nota, olha, vai ter seleção, temos tantas vagas disso, daquilo outro, pode até associar isso à questão do mercado, o Edmilson ou qualquer outro em outra emissora, vão vários divulgar, vão meios. ter o maior prazer de divulgar. Né? Eu acredito que também tenha essa iniciativa da própria instituição, que Isso. é necessária. Né? Nós temos feito, tanto que já houve até reportagens feitas aqui dentro do Cefet, né? Sobre isso daí, também no IFRJ, entendeu? Existem essas iniciativas institucionais, mas ela é meio que pontual. Eu acho que tem que haver assim uma concertação geral, né? Entre os meios formadores e os meios de divulgação, de comunicação de massa, no sentido de da gente consensar, ó, precisamos trabalhar junto por essa necessidade do país. Né? Não é nem Rio de Janeiro, vai muito além do Rio de Janeiro, né? Mas, como estamos tratando aqui do nosso desenvolvimento, a gente busca puxar a sardinha aqui para a nossa brasa. Tem várias iniciativas do executivo, a partir do plano estratégico de desenvolvimento, que depois de anos e anos a gente tem um plano bem elaborado de desenvolvimento sustentável aqui no Rio de Janeiro, mas com vários eixos, com várias missões, etc. Mas onde estarão os recursos humanos para gerar esse desenvolvimento? Né? Então, é estratégico também que a gente trabalhe essa formação. Ok, mais alguém? Alessandro? Oi de novo, pessoal. Só para completar aquilo que o Heitor pontuou, eu volto a afirmar, se a gente conseguir colocar no jornal, do lado da vaga ofertada, o curso oferecido, na mesma página mesmo, no mesmo lado, se for possível, porque o aluno vai ver, ou a pessoa, possível aluno, vai notar que para aquela vaga ofertada existe aquele curso. Eu acho que falta esse link, essa ligação, de repente, na cabeça de algumas pessoas que conseguem visualizar que aquela vaga é daquele curso. Se a gente conseguisse, junto a esses jornais, fazer esse tipo de divulgação, que é interessante para o jornal também, tá? O leitor olhar aquilo ali e ver, pô, essa vaga aqui está precisando de gente, eu faço esse curso, posso pleitear essa vaga daqui a 2 anos, tá? E só para exemplificar o que eu falei, né, há uns minutos atrás, os alunos, eu estava vendo aqui a pesquisa, né? Os alunos estão vendo filmes, né, filmes normais que a gente vê em cinema, no YouTube, eles picotam os filmes em 15 minutos, 15, 10 minutos, e eles não conseguem ver o filme inteiro. Tá? Então, isso aí sinaliza para a gente como é que a gente deve começar a encarar esse novo tipo de aluno, com esse tipo de déficit de atenção. Não sei se é possível a gente reativar esse déficit de atenção nos horários que a gente tem de aula, que são poucos, né? Se a gente pensar num dia tem 24 horas, né? Como é que a gente pode trazer o aluno de volta para esse tipo de atenção prolongada? Porque atualmente até filme eles têm que partilhar, né? Partilhar não, particionar para conseguir ver. Então o problema é muito sério. Eu acho que cabe depois uma discussão sobre esse tema também. Obrigado. Alessandro. Paulo? Posso fazer um comentário? Em cima do que o Alexandre falou, eu acho que talvez a gente tenha que pensar agora desafiadoramente se a gente tem que consertar o déficit dos alunos ou se tem que mudar o modelo do professor. E o professor vai dar aula de 10 minutos. E vai ser um microlearning, né? A gente vai usar a lógica que faz com que eles aprendam, né? Porque ao longo da história da humanidade, isso foi mudando, mudando, mudando. Agora a gente não pode, vamos consertar o pessoal, porque agora eles estão focados nisso. Não vai ter conserto, não tem volta. A gente tem que encaixar e aproveitar da melhor maneira possível. Na área de EAD, tem o conceito do microlearning, que é muito nessa linha, né? As aulas pequenas, curtinhas, com um teste no final, e você só anda para frente se tiver acertado para trás. Muito assim na linha da personalização, microlearning, tem uns conceitos aí que tem
tentado encaixar essas coisas. Você já tem eventos que trabalham dessa forma, com palestras curtas de 15 minutos, né? Sim. Muitos eventos já estão trabalhando dessa forma, né? Realmente talvez tenha que se repensar toda a questão da educação, né? É importante o que você falou, né? Mas vamos lá, vamos continuar. E vamos lembrar também uma coisa, né? A Alerj, Estado, nós temos muita incidência e o nosso trabalho é muito objetivo dentro das escolas de ensino médio, né? Então, eu creio que, por exemplo, a questão da mídia, você tem a mídia, eu acho que cada instituição pode fazer a sua parte, né? Mandar um setor de comunicação da instituição, mandar uma nota para a emissora que achar conveniente, melhorar o site, a mídia social, está mais integrada, né? Ou seja, aí cada uma, mas a nossa incidência mesmo, nosso objetivo, o que a gente pode trabalhar seria essa divulgação no ensino médio, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? O que que a gente poderia propor, né, para a Alerj, para que essa divulgação no próprio ensino médio, que eu acho que é interessante, né, dentro de sala de aula, dentro da sala do ensino médio, essa divulgação acontecer, como é que a gente poderia fazer, né? A gente já tem aquela proposta a minuta que foi apresentada, Sim, melhoria daquela lei 8.106, que vai exatamente nessa direção, né? De dar aos alunos um norte para eles, exato. né? Porque a lei era muito genérica e falava, tem que falar do mundo do trabalho. Falar do mundo do trabalho, eu posso usar um vídeo de 3, 4 minutos, o mundo do trabalho tem isso, tá. E aí, o cara vai ficar no mesmo lugar, ele não sabe para onde ele vai, como é que eu faço para ir estudar e não sei aonde? Se eu quiser fazer um curso superior, e se eu quiser fazer um curso técnico noturno, onde é que tem, como é que tem, como é que não é? Que características eu tenho que desenvolver em mim, o que que eu preciso estudar para me preparar para um concurso desse, etc. Então, é toda uma dinâmica nova aí de orientação, né? Foi até o que foi colocado lá no preâmbulo, né, da minuta, de uma orientação educacional voltada para mostrar o mundo do trabalho e as possibilidades de itinerário formativo que o próprio aluno, no seu protagonismo, vai criar para ele, mas ele tem que saber quais são as opções que ele tem, né? Hoje, eles não sabem. Dona Sheila, Alessandro? acho que queria falar alguma Desculpa. coisa. Alessandro, levantou Então, a mão. gente, sim. Então, a gente aqui tem um projeto IA nas escolas, né, junto à Secretaria de Educação, em que a gente visa ensinar IA nas escolas para os alunos de ensino médio. O que a gente faz aqui? A gente tem alguns eventos, creio eu que tem que ser um rol de eventos, não é uma coisa ou outra isolada. A gente, por exemplo, contactou uma professora de IA de Portugal para fazer uma palestra, né, obviamente online, com várias turmas de várias escolas diferentes. Então, você cria ali um link, distribui para as escolas e as escolas todas assistem essa palestra ao mesmo tempo. Eu acho que isso é interessante porque você abraça um número maior de alunos, obviamente, usando essa tecnologia, né, de palestras online. E também eventos como exposição, feiras de estágio, por exemplo, como tem aqui na UF. Então, creio eu que não é um ponto ou outro. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em criar uma série de eventos que possa ser usar para divulgar isso, né? O jornal é o exemplo, né? Colocar, como eu falei, do lado ali da oferta de trabalho onde se faz esse curso, levar profissionais para falar para os alunos utilizando as ferramentas online, de palestras online, fazer esses eventos divulgando estágios, até ofertas de emprego nas escolas. Então, a gente tem que pensar, acho que não é um ponto ou outro, não, a gente tem que começar a abraçar o aluno para ele ver que realmente não é um cara que está indo ali falando, não é uma feira só, é um conjunto de coisas que ele vai olhar assim e falar, caramba, realmente, se eu fizer esse curso aqui, eu vou ter emprego porque A falou isso, B falou isso, C falou isso. Então, ele vai começar a criar ali uma conclusão do próprio aluno que aquele curso é importante para ele, por causa dessas diversas formas diferentes de ser colocados para o aluno.
Acho que tem que ser várias formas diferentes mesmo nesse sentido. Obrigado. Ok, Alessandro. Márcio? Márcio? Microfone, Márcio. Márcio? Bem, ó, o debate está ótimo, né? Eu acho que essa questão da divulgação é importante, mas eu acho que a gente, depois desse debate todo, de toda essa conversa, eu acho que a gente tem que seguir para caminhos que levem a uma indicação ou algo que, por exemplo, a Alerj pode trabalhar. Eu só queria levantar um outro assunto, né? Que a gente, quando mexe no âmbito que a Alerj mexe, que é no Estado, né? Que seriam a rede estadual, né? E as FATEC, vamos dizer assim, mais ou menos, né? A gente tem que pensar, como foi apresentado pelo Heitor, na questão dos cursos integrados, porque a gente tem a grande maioria das ofertas são de cursos integrados. E essa divulgação não é na escola de ensino médio que a gente vai fazer, a gente tem que fazer no ensino fundamental. Muitas das vezes as crianças, ou talvez até os pais, não estão atualizados com o mundo do trabalho, né? E o que foi colocado, né, pelo Alexandre, né? É, as crianças hoje elas estão muito fluídas, vamos dizer assim, né? Elas não se concentram, a questão da mídia está atrapalhando em muita parte isso, né? É uma coisa que veio para melhorar, mas tem os seus efeitos colaterais. E aí eu acho que a gente tem que, com a lei do não uso do celular na escola, eu acho que isso daí, com o tempo, vai ajudar um pouco, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar exatamente como foi falado, a gente pensar como é que efetivamente a gente vai tocar nesse aluno, até porque, como eles querem tudo muito imediático, tudo para ontem, quase, né? Eles não têm uma ideia de maturação do conhecimento, a maturação da formação, até porque, embora a gente esteja evoluindo, né? Teve a indústria 2.0, agora tem a indústria 4.0, já temos IA, porém, ainda existe um mercado de trabalho enorme que é manual, que ainda de manipulação ainda. A pessoa tem que ter a técnica, tem que trabalhar efetivamente, né? Não é só nessa parte mais de tecnologia, né? A tecnologia para rodar tem a engrenagem, tem lá o sistema pneumático, tem lá o sistema elétrico ou eletrônico, tem a reação química, ou seja, essas coisas ainda estão aí e precisam de profissionais. E muitas das vezes a pessoa, quando vê esse tipo de profissão, que não é tão mediática, ela acaba se perdendo um pouco. Era essa colaboração que eu queria colocar, mas eu acho que a gente tem que pensar em possível produto que a gente possa gerar, seja uma norma técnica, seja uma legislação, ou melhorar uma legislação, não sei, para a gente poder oferecer para a Dona Ju e para a própria Alerj um produto, efetivamente, como a gente fez no ano passado, né? E conseguir refazer esse ano também. Obrigado, Márcio. Ana Shirley? Boa tarde a todos. Desculpe, Fred, mas eu estava em outra reunião, cheguei um pouquinho atrasada. Mas eu quero começar falando, o mundo mudou, gente. E como o mundo mudou, nós precisamos mudar. Insistir nas questões tradicionais de educação, não há mais espaço. Nós precisamos pensar em novas perspectivas, não de recuperar o tempo perdido, mas de caminhar junto com o novo tempo. É por aí que nós temos que pensar. Essa semana mesmo, lá no grupo, eu falei que eu estava na banca do INEP nas provas de ENAD. E eu fui para a banca para ver o que mudou, porque nós precisamos acompanhar as mudanças, não é? E vem mudanças mesmo.
E se a educação não muda, ela não acompanha até mesmo essa questão avaliativa. Então, nós estamos numa situação que é preciso tomar fé do que acontece e buscar caminhar junto, né? Não é uma questão de rever, mas é uma questão de construir. E é nessa perspectiva que eu acredito que nós possamos buscar soluções, até mesmo para essa questão que o Heitor coloca com muita propriedade, porque sem que as pessoas saibam, não é possível ocupar esses espaços. Mas nós precisamos perceber que público é esse, como esse público hoje se constrói. E é justamente percebendo essas questões que nós vamos conseguir alcançar algum êxito. O que o Paulo falou também é muito importante. A questão do Erlene, a questão dos conteúdos direcionados e breves, dentro de uma perspectiva de um público muito bem percebido e acompanhado, hoje é algo muito importante dentro da realidade educacional. Entende? O que eu vejo que é muito difícil, eu sei disso, muito difícil mudar a educação. Mas uma coisa é certa, nós precisamos mudar. Precisamos mudar questões docentes, precisamos mudar legislações, precisamos mudar uma série de aspectos que dizem respeito à educação. E eu acho que essas nossas discussões, elas são muito valiosas, porque alertam sobre essas necessidades que nós temos de mudança e de acompanhar essas mudanças. Obrigada, Fred. Obrigada a todos. Obrigado, Ana Sheila. E Francisco Melo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou por aqui. Vamos lá. Tentando absorver um pouquinho o que vocês estão falando, né? E, não, para quem já me conhece, eu trabalho com contabilidade já há um tempinho, mas hoje eu estou na graduação de novo, estou na faculdade, então eu tento absorver os dois lados da moeda, né? Hoje eu estou cursando direito. Mas vamos lá. Nós temos uma dificuldade enorme em relação à profissão contábil, em relação, né, às pessoas para atuarem dentro dos escritórios, dentro dos colaboradores. E eu percebo, até por estatísticas das instituições, das universidades, que os alunos estão procurando menos, né? Por diversos motivos, Só para inclusive até complementar, a dificuldade do ensino, né? essa conversa já passou já de várias ações e já teve várias brigas, inclusive no próprio CFP, para ele abrir esse processo, que eu lembro, né? Não me falha a memória. Acho que o microfone dele está aberto. Ele não... Márcio, o microfone está aí. Show, fechou, show. E aí o que acontece? O que nós propusemos aqui de ação em relação a isso, que eu acho que tem a ver com justamente o que a gente está comentando. Foi criado aqui um grupo envolvendo a Receita Federal, o CRC, o SESCOM, as universidades, as empresas de tecnologia. Foi criado um grupo para conectar, né, a universidade aos profissionais. Ou seja, nós vamos acompanhar os alunos nos períodos mais avançados, é claro, não no início, para que eles tenham uma realidade de fato da profissão. Para que isso, assim, não somente a gente possa ter profissionais melhores para atuar nos escritórios, mas a intenção não é essa somente. A intenção é mostrar para essas pessoas que é interessante, que é importante investir na educação, investir na graduação, para poder se profissionalizar melhor. Que foi até que, se eu não me engano, o Paulo comentou em relação à pessoa que entra para a faculdade pensando que vai fazer jogo, e não é só jogo que ela vai fazer. Ela precisa se qualificar com várias outras informações, vários outros conteúdos, para poder chegar, montar, fazer um jogo, né? A pessoa pensa que é só aquilo ali, né? Hoje estão muito focados no chat GPT, na inteligência artificial, mas para eu usar a inteligência artificial, eu preciso saber o que eu vou perguntar. Eu preciso criar um prompt adequado para a minha realidade. Então, assim, a minha preocupação, né, que eu vejo aqui em poder ajudar é justamente nisso, em tentar ter essa linha, né, de pensamento conjunta, né, se for criar legislação ou o que seja, para melhorar a forma de educação dessas novas pessoas, para que elas possam entender que não somente um canudo, não é isso, mas sim uma graduação, uma formação
para ela poder atuar melhor e ela fazer a diferença no mercado também, tá? Ok, obrigado, Francisco. Mais alguém? Fred, posso falar? Ok. Então, como já está, eu acho que já está quase perto do final. A gente lá na RioSoft, né, junto com a TI, a gente está estudando muito a ideia de uso de tecnologias na educação, né? A gente está trabalhando muito, e essa é a minha área, há 30 anos que eu estou na área de educação à distância, e a gente criou um projeto lá dentro do que a gente batizou de Arandoland. É um mundo virtual, né? Uma cidade virtual, que a gente diz inteligente e sustentável, para que as pessoas possam entrar e lá dentro fazer curso, games e jogos. Essa primeira versão da plataforma já está pronta. E eu quero anunciar aqui, eu estava esperando se o professor Paulo Alcântara ia entrar e a professora Mariana, que nós fechamos um acordo com o professor Paulo Alcântara, que é o representante no Rio de Janeiro da Universidade das Nações Unidas. Então, a gente fechou um acordo com eles para que a gente use a nossa plataforma, né, o Software Arandoland, para cursos e games com a certificação da Universidade das Nações Unidas. O foco prioritário é educação para sustentabilidade, né? Educação com tecnologia e sustentabilidade. Esse trio aí que manda. É o papel da Universidade das Nações Unidas, é esse, eu não conhecia, fui investigar, é totalmente sustentabilidade. E o nosso também, no nosso projeto, quando a gente conversou, disse, opa, encaixou uma coisa com a outra numa boa. Então, a gente vai trabalhar, talvez numa próxima reunião nossa, a gente possa fazer uma apresentação aqui de como é que essas coisas estão avançando, porque eu acho que vai ficar bem, bem interessante. E a gente está nessa fase de trazer os parceiros, né, para participarem também, e empresas, organizações, para quem quiser a gente diz, olha, não é um negócio comercial aqui, não, é quem quiser co-criar junto com a gente, vem que a gente tem coisa legal para fazer. Tá bom? Ok, Guilherme. Você quer apresentar em algum momento Pois a é, eu posso plataforma? apresentar na próxima reunião. Eu Eu posso já apresentar. conheço, realmente é bem interessante. O Guilherme já me mostrou, achei muito interessante. Acho que vale a pena. Valeria Não, a e eu pena já apresento compartilhar. com a ideia da parceria com a ONU, aí já fica bem legal. Ok. Tá bom? Ok. Mais alguém? Eu creio que a gente está saindo da divulgação e começando a trabalhar uma nova educação, né? A partir de algumas falas, né? Como de Ana Schiller, de Márcio, né? Começou a se desenhar um novo. A divulgação, obviamente, que vai estar aí, mas também uma nova forma de ver a educação num tempo onde tudo está mudando, né? Num tempo mais rápido, né? Num tempo mais dinâmico, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Ainda temos aí uma meia hora para a gente continuar. Roberto, você está aí observando, quer falar alguma coisa? Não, estava ouvindo aqui, né? Aí estava me lembrando, quer dizer, além do que a gente está falando, né? Eu sempre gosto de voltar àquela questão do curso técnico de ensino médio, né? Mas não tem tanto esse escopo aqui do que a gente estava falando. Eu estava pensando em coisas até para a gente voltar a reforçar, né? Eu tenho participado também de um conselho de educação lá da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente tem ouvido muito a Firjan ali, especificamente, André Marinho, né, o pessoal, mas é a dificuldade, né, da questão da quinta via na, nas escolas privadas. Né? Na realidade, elas vão escolher muito mais as outras quatro vias, porque quem tem grana para realmente investir em alguma coisa é a escola pública, né? Para talvez botar os laboratórios, alguma coisa, através de verbos. Mas, enfim, nada, não queria concluir. Para essa reunião de hoje, não tinha muito o que falar, mas voltando a pensar aqui, eu acho que essa questão do ensino técnico médio, né? Na realidade, de ensino médio, ou articulado,
é uma coisa que pode ajudar muito aí num processo de antecipar bastante renda para um público necessitado, né? Mas eu acho que isso é para um outro momento, tá? Ok. Mais alguém? Heitor? Eu estou em linha com o Roberto. Eu acho que essa via, que é o quinto itinerário, né? O roteiro lá de formação profissional para o ensino médio é fundamental para a gente atacar essa heterogeneidade estrutural aí, econômica que a gente tem aqui no Brasil e minimizar, né? Trabalhar para minimizar as desigualdades, né? Eu estou estudando um pouco também alguns aspectos que eu trabalhei na tese e em torno aí da capacitação tecnológica, organizacional das empresas. O caminho para a gente gerar um desenvolvimento aí mais virtuoso seria a gente trabalhar a capacitação das micro, pequenas até médias empresas, né? E poderíamos trabalhar dispositivos que fomentassem o ingresso desses profissionais, tanto de nível médio quanto de engenharia, nas empresas de menor porte, que elas sozinhas muitas vezes não têm como arcar com esse custo que elas inicialmente vão achar, pô, é um custo de eu colocar um profissional desse, eu não tenho recurso para isso. E eu vivenciei, né, em empresas de pequeno porte, eu trabalhei 25 anos na indústria metalmecânica, então eu conheço bastante essa realidade, né, do, do empresário, ele ser o quase tudo na empresa pequena, e ele pouco tempo tem para parar e pensar estrategicamente, bom, qual é o novo patamar, o que precisa para esse novo patamar, etc. E ele precisa de gente qualificada para dar esse salto, né, para fazer esse catching up aí. E ele, às vezes, nem enxerga que precisa disso daí, né? Ele acha que consegue dar conta, ele não consegue dar conta. Quando ele dá conta, já tem uma empresa da China, da Coreia, ou de algum Taiwan, de qualquer outro lugar, tomando aquele mercado dele e a pequena empresa vira micro e daqui a pouco desaparece, né? E às vezes empresas de 20, 30, 40 anos de participação aí no mercado. Então, só que as políticas públicas olham muito pouco para as micro e pequenas empresas, né? Para a média, nem olha. A média não tem nenhum tipo de apoio efetivo, direto, voltado para ela. Para as micro e pequenas, a gente ainda tem aí, né, alguma legislação dando suporte. A gente tem o SEBRAE e só. Tentou-se várias políticas de extensão tecnológica, de várias maneiras diferentes. Agora tem mais uma na nova Indústria Brasil, tem mais uma tentativa, que foi até iniciada lá pelo grupo da CNI, né, de introdução do Lean Manufacturing e outras tecnologias que já são usadas no mundo há mais de 20 anos e as pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas, elas sequer sabem o que é isso, né? E com recurso, assim, com investimento muito baixo, você consegue ganhos de produtividade muito altos, né? Então, existem mecanismos para ajudar. Agora, precisa de uma legislação vigorosa, vontade política e muito trabalho, porque ela está pulverizada. É o mesmo caso que eu levantei aqui da formação subsequente, né? Esse pessoal está pulverizado. E as micro e pequenas empresas elas estão pulverizadas no país inteiro, no Rio de Janeiro inteiro, mas é o maior contingente de empresas. E são essas empresas com baixa produtividade que puxam a produtividade do país para baixo. Então, se você investir na capacitação dessas empresas, você eleva o patamar de produtividade, eleva a renda média, né, da população, aumenta a massa salarial e aí você faz
realmente um desenvolvimento inclusivo, né? Tem um pesquisador do IPEC que vai ainda mais longe, que ele quer inserir mecanismos de inserir a economia informal no nível mínimo de formalidade e dar a ela um fomento também para que essa informalidade comece a diminuir, né? Mas que tem que ser criativo na hora de abordar, né? Da forma como a gente aborda e tem abordado, a gente vai continuar fazendo educação. Entra governo, sai governo, dizendo que vai mudar tudo e não muda nada e quer que dê resultado positivo. Não vai dar, né? Continuamos com uma cadeira na frente da outra, um olhando para a cabeça do outro, só muda o quadro de giz para um PowerPoint e etc., e continua a mesma coisa, né? No final do ano passado, eu falei com os alunos, pô, olha só, eu queria fazer diferente, mas a gente também foi moldado a ensinar dessa maneira, né? A gente precisa mudar o professor, mas mudar o professor precisa mudar a formação do professor, né? Antes de o professor mudar, tem que mudar a formação, recapacitar os que estão aí no mercado de trabalho. Isso envolve muito recurso, né? Já teve brigas homéricas aí por conta do Fundeb, que é o grande recurso para a gente fazer toda essa mudança educacional, mas, enfim, Inclusive, disse que incentivar a faz, mas profissão não do vai, a professor, né? gente, né? Inclusive, incentivar a formação de professores, porque Incentivar. Pois é, formação. Se você não tem um professor bem qualificado, bem formado, como é que ele vai formar bons não, alunos, né? já Dar tem uma que ter até formação professor, adequada para os porque alunos. existe uma decadência, né, na procura de ser professor, né? Muita gente não quer mais ser professor, né? Eu fico com saudade da proposta do senador Cristóvão Buarque lá, de um salário unificado para o país inteiro. Na época, eu acho que era R$ 9.000 ou US$ 9.000. Agora não pode nem falar em US$ 9.000, que é um absurdo, mas R$ 9.000, salário mínimo para professor. Tenho certeza que mudava esse cenário rapidamente, porque o pessoal que estava em outro, que é professor, estava em outras carreiras, iriam correndo para a carreira do magistério, né? E aí você conseguiria gerar uma mudança muito rápida, porque a gente também não tem professores, né? Você pega as pesquisas que mostram que o professor de física dá aula de física, de matemática, às vezes dá aula de português, né? Língua portuguesa. Como? Um professor formado em outra área vai dar aquilo ali, quer dizer, ele tem que se virar nos 30 aí, nas cidades mais do interior. A gente está falando num país com 5.570 municípios, realidades as mais diversas, né? Só aqui no Rio de Janeiro, se a gente for olhar os 92 municípios, a gente vai ver discrepâncias gigantescas. Enfim, não gosto nem de falar na educação do Rio de Janeiro, porque o ensino médio está muito ruim, muito ruim. Nós estamos aí nos últimos lugares, né? Mas somos a segunda economia, né, estadual do país. Então, tem alguma coisa muito errada, precisa ser atacada. Essa questão da formação de nível médio, ela precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar muito o ensino médio. A gente sabe que tem um problema que começa lá no ensino fundamental, mas cada um no seu quadradinho, né? Tem que tentar fazer a sua parte. Enfim, acho que a gente pode até tratar disso tudo aí, mas isso é um caminhão de coisa e a gente precisa escolher alguma coisa aqui para a gente discutir esse ano bem, né? E tentar produzir um produto final lá que seja alguma minuta, alguma proposta de política, etc., para a Tia Exato. Ju, né? Senão a Tia Ju É, vai vir aqui e vai brigar com a gente. Olha, o que vocês estão fazendo lá? Estão comendo merenda? Estão só no recreio? Né? Vamos trabalhar bom, aí. Rio de Janeiro precisa eu se acho que desenvolver. acho que a fala do Márcio é muito pertinente quando ele fala que a gente tem que estar sempre atento ao que realmente a LERJ pode fazer, né? A discussão de hoje a gente refletiu muito, foi bom, mas tem muita coisa que talvez a LERJ não possa ajudar. Vale a pena a gente rever esses temas. Roberto, por favor. Oi.
só ouvindo aqui o Heitor, né, me lembrei de uma coisa também. Está tendo, nessa semana, está tendo aquela BET Brasil, né, cara? Aquela feira de educação, talvez uma das mais renomadas no Brasil. Começou ontem, vai até o dia 1º, inclusive dia 1º no feriado. Mas eu tive contato lá com o pessoal que está num stand que eu achei engraçado, que é o Lounge Gov, né, Fred? E conversando com um cara que trabalha para fundos de investimento, eu acho que isso é uma coisa interessante. É porque tem diversos fundos de investimento, alguns fundos de investimento, diversos, não, mas alguns fundos de investimento que estão ajudando escolas. Você fechou o microfone, Roberto. Desculpa, eu esbarrei aqui sem querer. Mas E o eu seu não sei até onde microfone falei, está mas dando tá tendo alguém falando paralelo a você aí. é no meu microfone isso? Eu acho que sim, porque quando desligou, parou e quando ligou, voltou. Oi, Oi, tá ok. tá. Beleza. Mas, enfim, o que é importante foi que, ao conversar com ele, esse cara trabalha para fundos de investimento, ele é relações governamentais para alguns fundos de investimento. Ele falou que o pessoal do agro, lá no Centro-Oeste, diversas prefeituras, né, e secretários estaduais também, estão apostando muito em transformar algumas escolas em bilíngues, ou pelo menos, no mínimo, criar um sistema bilíngue dentro de escolas públicas. E, por incrível que pareça, ele falou que, aparentemente, o Estado do Rio de Janeiro é um dos que está menos engajado nessas ações diante dos fundos de investimento. Eu queria trazer isso à tona porque, de uma certa forma, né, pensando em diversas questões, mas o bilinguismo também, né, é uma, é uma ação de inclusão, com certeza. Né? No mundo hoje de negócios, é uma ação de inclusão. E a sensação que eu tive a conversar com eles é que a gente está atrás de outros estados, né? Tá bem atrás de outros estados que já estão com essas ações aí, inclusive custeadas, digamos assim, em parte, pelo menos, por fundos de investimento. Então, eu queria trazer isso também à tona aqui. Tá, Fred? Ok. Obrigado, Roberto. Bom, gente, estamos nos encaminhando. A reflexão foi ampla, mas ainda temos que continuar a ver que tema, como o Heitor falou, qual tema nós vamos realmente trabalhar esse ano. Parece que não conseguimos definir direito ainda. Então, vou aguardar que vocês tragam algum tema interessante, né? Ou alguma variação dentro do que a gente discutiu para a nossa próxima reunião. Paulo, se você conversando com outro Paulo, não é isso? Com outro Paulo, você achar que já pode fazer a apresentação, você me chama no privado e aí a gente combina essa apresentação, tá ok? Então, acho que a gente tem que adensar ainda as reflexões sobre esses temas que a gente pode trabalhar, né? Lembrando que a divulgação também é uma questão da própria instituição. Lembrando que a Alerj pode trabalhar, talvez, no ensino médio, mas, para isso, a gente já tem a minuta, que foi trabalhada, que já está com a Tia Ju, para caminhar. Então, vamos pensar em o que mais que a gente pode trazer para reflexão para esse período, né? O Roberto acabou de tocar em assuntos, Márcio também, Ana Shirley também tocou em assuntos pertinentes, como uma remodelação, um remodelo, né? Outro modelo, né, de educação, né? Um novo modelo de educação que pode começar a ser trabalhado, não sei, vamos ver. Vamos imaginar aí o que é que a gente pode discutir, ok? Tudo certo? Então, aguardo a colaboração de vocês no grupo, né? Aguardo a colaboração de vocês no grupo. Aguardo o Paulo Miller, se ele conseguir falar e já tiver condições de apresentar, né, a plataforma na próxima reunião, vai nos ajudar também a fazer uma reflexão sobre essa nova educação, essa nova realidade, esse novo momento que a sociedade passa. Tá ok? Tudo bem? Então, gente, eu vou encerrando por aqui, deixar Tá. aguardando vocês no grupo. As discussões no grupo de formação
sempre são bem interessantes. Muito obrigado, excelente reunião. Fiquem em harmonia e paz, e um feriado de 1º de maio excelente para vocês. Ô, Frederico, Oi, uma coisa que me ocorreu, que foi falado pela Xana há umas reuniões atrás, é a possibilidade da gente trazer o Instituto Rio Metrópole, né, que é o órgão executivo aqui da região metropolitana, com a função de executar aquelas decisões do Conselho Deliberativo da região metropolitana, para também discutir todas essas necessidades aí de melhorias na formação profissional, etc. Como eles poderiam, né, dentro dessa ideia, que eu achei interessante aqui, que talvez não seja, poderia ser um encaminhamento, né, de se formar um grupo de trabalho conectando aí esses órgãos executivos no âmbito da metrópole, os órgãos legislativos, a ALERJ, através do fórum, fazendo esse primeiro contato, no sentido de mostrar, né, discutir essas oportunidades de formação e como levar isso, pelo menos, num primeiro momento, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que mecanismos a gente poderia trabalhar junto no sentido de levar difundir essa possibilidade de formação no âmbito dos municípios que compõem a metrópole aqui do estado do Rio de Janeiro. podemos pensar nisso, podemos Possibilidades conversar também. sobre isso na próxima É, e até trazer. Quem foi que trouxe? Xana que falou dessa possibilidade. Ela Ela não está aqui hoje, não. hoje não está. Seria até interessante que ela tivesse É falasse de bom. novo, né? Entrasse no assunto para que a gente pudesse ter fundamento, ter base, né? Para dar continuidade. Sim. Ok. Outra sugestão. Muito obrigado, Heitor. E muito obrigado a todos. Excelente feriado. Paulo, aguardo notícias Para suas. todos. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa Tchau, tarde, gente. pessoal. Boa Até tarde.